Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma temporada aqui do podcast Somos Todos Malucos, numa nova casa, um novo cenário. O podcast Somos Todos Malucos é agora também um podcast do Observador, que me deixa bastante orgulhoso, mas vocês podem continuar a acompanhá-lo nos sítios do costume. Portanto, se estão a assistir no YouTube, já sabem, ativem as notificações, clicar no sininho, e deixem os vossos comentários, porque eu venho aqui ler os comentários e muitos dos convidados que surgem neste podcast vêm também daí. E depois Spotify, iTunes, tudo, pomos correio, também usamos muito neste podcast, é tudo aquilo que vocês quiserem. Ora bem, a minha convidada de hoje chama-se Marta, tem várias particularidades, é arquiteta, é designer, ilustradora. E depois de uma crise intensa, foi internada pela primeira vez em 2003. Não teve logo um diagnóstico, só anos mais tarde, mas durante 12 anos esteve sujeita a vários internamentos. Só passado algum tempo descobriu que aquilo com que estava a lidar era aquilo que hoje se fala bastante, que é a doença bipolar. Mas para mim, a maior particularidade da Marta é que foi minha colega e amiga do 5º ao 9º ano. Olá, Marta. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tozé, é verdade, Tozé. Tozé para os amigos. E nós temos um grupo no WhatsApp há já algum tempo, mas não nos encontramos muito. Agora, curiosamente, temos nos encontrado mais, Sim. não é? Com a malta. E foi muito curioso nós termos voltado a cruzar e ver como está a vida de cada um. E é engraçado porque na altura, portanto, nós tínhamos 10 9, todos, 14, exato, 15. por aí, sim. Tu não tinhas este quadro, mas já era algo que na tua família se falava. Sim, Nada. já. Mas tu eras miúda, tu não sabias nada disso. Ou sabias? Eu lidava de perto com a doença dentro do seio da família. Mas, Não a minha, claro, a das outras pessoas da família que também me têm. sim, mas não tinhas consciência. Ou tinhas? Tinha. Tinhas consciência Sim, do porque quê? os episódios maníacos são muito visíveis. Ok. Porque, para quem não tem, apesar de ser algo que já se fala bastante, para quem não sabe, a doença bipolar caracteriza exatamente por isto, por episódios de euforia extrema e depois de depressão, não é? Sim, ou quadros subdepressivos em que uma pessoa não fica mesmo deprimida, consegue levar a vida normal, mas tudo de uma forma apática. Ok. Ir para o trabalho, fazer as coisas, tudo. Ou seja, Não fica deitada, eu não fico deitada na cama, mas sabes, o meu psiquiatra uma vez disse-me, aliás, não foi assim há tanto tempo, eu já estava a entrar num quadro, porque eu fui diagnosticado com aquilo que se chama uma espécie de depressão basal. sim, Sim, sabes, não mata, mas mói. sim. Se calhar era isso que a minha psiquiatra queria dizer com quadros subdepressivo, não sei. Pois, porque e ele disse-me uma cena que eu pensei, caraças, é mesmo isto. Que ele disse-me assim, tu fazes as coisas não por prazer, mas pela memória do prazer. Ok, E isto fez-me imenso sentido, ou seja, eu não desfruto no momento, o momento, mas pela memória que eu tinha de desfrutar aquelas coisas. sim. Isso faz sentido para ti também, não? Sim, faz algum sentido isso. Eu achei muito curioso quando ele me disse isto. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo entender muito bem o que é eu tenho esta curiosidade, o que é esta euforia? O que é que são... A euforia é apenas uma parte de uma crise maníaca. A crise maníaca tem muitas outras coisas associadas que não são alegria extrema. Sim. Por exemplo, irritabilidade extrema também faz parte. A desorganização do raciocínio. Depois há uma parte de megalomania também, normalmente associada, que é tipo uma pessoa que está normalmente sempre com baixa estima e a dizer a si própria, és mesmo estúpida, porque é que fizeste isto? E tem esse hábito de falar dessa maneira que é terrível consigo próprio. Porque é uma coisa como a Margarida me disse, tu não vais dizer, olha, se eu dissesse assim, não, mas a Marta não é um bom exemplo. Quando nos perguntaram na Fernando Pessoa se podíamos ir lá falar sobre o nosso percurso profissional.
Tu disseste: "Eu não sou um bom exemplo". Imagina que era eu que dizia: "A Marta não é um bom exemplo". Sim, Tu não dirias isso a uma amiga, como é que dizes a ti própria, não é? sim, sim. Hã, e na fase de mania, as pessoas tendem a sentir-se bem, confiantes, hiperativas, com hiperfoco, muitas vezes no trabalho até ajuda. Uma das coisas que a minha psiquiatra que me acompanhou mais tempo me disse foi: "Marta, tu estás habituada a trabalhar em estado maníaco e a ser muito criativa e não dormir porque queres aproveitar aquilo tudo, mas tens de trabalhar todos os dias sempre ao mesmo nível, Depois depois esgota, esgota-se, a dopamina acaba e o cérebro entra em ressaca, literalmente. ou seja, e é nessa Eu sempre altura que tive muita preocupação de saber o que é que estava a acontecer quimicamente no meu cérebro para conseguir perceber o que é que sou eu e o que é a doença. ou seja, tu e quando se esgota isso é quando entras na fase depressiva, ou não? Sim, fico mole, fico apática, não me apetece fazer nada. Mas eu não eu há vários tipos de doentes bipolares. Eu sofro da bipolaridade tipo 1, que significa que tenho mais frequentemente Estás em crises primeiro lugar. maníacas. Estou em primeiro lugar, claro. Não, sobretudo se tiver maníaca, aí estou de certeza, não. Exato. Mas quer dizer que sofro mais de crises maníacas e menos de quadros depressivos. Ok, estás sempre mais Todas as vezes que eu fui internada, tirando uma vez que foi por tentativa de suicídio, as outras vezes todas que eu fui internada foi por crise maníaca, por estar a sentir-me bem demais. Como eu te contei, ler poesia na sala de espera do hospital, porque as pessoas estavam muito tristes e muito chateadas, precisavam de ouvir poesia e eu depois isso me foi-te a estava. treinar internamente? Não. Foi, mas Tu, eu tenho muitas histórias muito engraçadas sobre os eu internamentos. eu quero ouvir algumas porque eu acho que é interessante conhecer essa parte, porque tu antes dos 23 nunca tinhas tido nada. Nada, tu achas que Eu conheci-te até aos 15, eras mas parecia normalíssimo. normal, né, parecia normal. Sendo Tu sendo também, ninguém diria. exato. Mas o engraçado é que eu Quer dizer, tu não olha, parecias bem normal, sim, tu eras muito parvo. mas isso ainda sou. Mas Pois, eu acho que mas isso não tem a ver com a perturbação. mas soubeste aproveitar isso. Exato. Mas tu também soubeste, se Sim, fores ver bem, não é? sim, aprender a gerir. Eu acho, no outro dia tu perguntavas, mas ou dizias-me, epá, mas tu já lidavas com essas coisas quando eras pequeno, e eu já lidava, mas não se notava. E eu, pois não, porque as pessoas são muito boas a disfarçar, não é? Pois, E é uma coisa muito interior. a única coisa que eu tinha tive desde criança era, insónias, desde Sim. bebé. Sobretudo a partir do momento em que eu comecei a perceber que os meus pais eram velhos e que eu não queria ir dormir sem ser ao pé da minha mãe porque tinha Diz medo bem que ela morresse. que ela morresse e não teve uma infância nada feliz. Foi um pânico total na primária. Depois eu Sim. fui para a Fernando Pessoa, que é mais fixe. Mas na primária era horrível. E, portanto, antes dos 23 tu não tiveste nada, como é que foi esse primeiro surto que tu O tiveste? primeiro surto foi numas férias da Páscoa. Eu estava a ensaiar com uma banda para um concerto na FNAC do Cascais Shopping. Tu cantavas, Eu tocavas? cantava, mas eram músicas do cancioneiro português, músicas infantis, era um concerto para crianças, foi trágico. Hum, Trágico de engraçado ou trágico de trágico? não, trágico de trágico, porque nós tínhamos muito pouco tempo para ensaiar e ensaiávamos muitas vezes até às 6 da manhã, muita, fumávamos gansas, tipo, bastantes gansas durante os ensaios, e era até às 6 da manhã sem dormir, sempre ali, e o primeiro surto foi em grupo. Eu não me lembro, eu lembro-me de frases soltas que as pessoas disseram. Lembro-me de eu perguntar ao meu namorado na altura se ele era Deus, como é que ele lia os meus pensamentos. E, e, e depois, passados uns dias, começaram as aulas. E foi quando eu fui para a Faculdade de Arquitetura, na altura, na ajuda, e em vez de levar os quadros, o aristo, as canetas, etc., levar um pacote de estrelitas e pousar em cima da mesa. Os meus colegas começaram a perceber que havia ali alguma coisa que não estava Mas normal. porquê é que levaste as estrelitas? Não Lembras? faço ideia. É que eu lembro-me das coisas, mas não me lembro Porquê? porque é que eu fiz aquilo. Sim. Não faz sentido passar de um tempo, olho de fora. Eu lembro-me de tudo, mas não sei justificar qual era a lógica, porque é muito rápido o raciocínio, então Tipo, pois, salta coisas, não vale a faz pena sequer coisas. encontrar uma razão. Ficou o raciocínio desorganizado, muito acelerado.
E se calhar na altura olhei para os pacotes de estrelitas e achou que ia ter fome, não ia tempo para comer em casa, ou para a faculdade, não faço ideia. Ou seja, não, eu tinha a ideia que, por exemplo, um surto era uma coisa momentânea, mas pelos vistos pode durar dias. Pode durar muito tempo se não for controlado com medicação. Ou seja, não foi o que aconteceu nessa primeira vez. Então, tu andaste um período. Andei as férias todas da Páscoa. O concerto foi dramático porque eu tinha esse namorado, que era uma pessoa, e ele estava a tocar teclado, apesar de ele normalmente tocar bateria, eu estava a cantar. Eu cantei muito rápido, as canções todas. E levantei-me e disse: Nuno, acabou. E sentei-me na plateia, que eram só crianças e pais de crianças. E a banda continuou a tocar sem mim. E tu acabou com o quê? Silêncio. Porque estavas na Não cena houve de. um aplauso. Lá está, na cena de diva. Estava na cena de diva total, mas é que eu nunca tinha sido diva na vida. Agora já fui várias vezes, já assumo o papel com alguma dignidade, mas na altura era mesmo rookie, era mesmo caloura. E pronto, depois entretanto a minha mãe começou a ir ao hospital. Pois, porque se calhar uma pessoa quando está num quadro desses e está num momento de euforia, é muito difícil tu convenceres a pessoa a procurar ajuda. Não no meu caso, Porque tu pelo também facto da tiveste experiência consciência. familiar. Ok, pois, sim. Ou seja, a tua mãe percebeu e tu também percebeste. Eu queria ir à praia, lá Marta, vamos antes ao hospital. Mãe, mas não é melhor irmos, está tanto sol, dar um mergulho no mar. Depois, primeiro vamos ao hospital. Ela enganou-me, disse que havia testes para ver se eu era bipolar, que não existe. E pronto, e fiquei lá internada. Mas também já levei, dessa vez levei livros de poesia. Houve uns anos mais tarde. Depois tu contaste, levaste livros de poesia enquanto estavas na sala de espera, puseste em cima da cadeira a ler A poesia. tomar, sim. Depois foi no hospital psiquiátrico. Foi no Rui Cabral. Depois é que fui, acordei no Júlio de Matos. Era uma injeção e acordei no Júlio de Matos. À toa. E é disso que fala o meu filme. Como sair de um hospital psiquiátrico. Isso, tu tens consciência de como é que os outros te viam ou te veem? Não é uma coisa que eu até hoje dê importância alguma. Isso é bom, não é? Mesmo decisão pessoal e consciente. Não me Sim. preocupo. Não quero magoar os outros, preocupo-me com o que eu faço em relação aos outros, as consequências que podem ter, mas o que é que pensam sobre mim? Se sou bissexual, se sou maluca, se sou O que é que inconsciente, adianta? sou O que egoísta. é que isso te traz? Eu não posso agradar a toda a gente e, tipo, eu faço o melhor e tenho a consciência tranquila. Faço o melhor que posso dentro do possível. Tipo, Tu tiveste esse primeiro internamento em 2003, depois foste para Barcelona, depois fui para Barcelona estiveste trabalhar, bem, sim, uns durante, anos. e depois voltaste a ter um Sim, burnout, não depois foi? teve um concurso, eu trabalhava num ateliê de arquitetura, estava a coordenar um projeto e, e tive um burnout. E comecei a ficar muito irritável para as diretas, tipo, para fazer diretas. Tenho até hoje uma grande lástima, um grande peso, que é ter tratado mal um colega meu que estava a meu cargo, né? Que eu estava a orientar, porque ele estava sempre a fazer disparates e nós trabalhávamos em rede, então tudo o que ele fazia aparecia no meu computador todo trocado. Eu não rodes a planta, roda pronto, coisas de AutoCAD. E ele fazia sempre a mesma coisa e às tantas eu disse, vai rodar a planta, graças, mas é espanhol. E ele, Roder! disse, começou a chorar e disse, não me trates mal, foi despedido e suicidou-se. Sim. E eu escusava, e foi-me visitar ao hospital antes de ser despedido de se suicidar, porque para ele voltar para a casa dos pais não era opção, ele era italiano, vivia em Barcelona. Mas na realidade a culpa também Não, não é. claro, mas tipo, Eu percebo a mágoa, como é óbvio, não é? Porque todo o episódio em si. eu tratei-o mesmo mal, eu sou mesmo bruta quando sou agressiva, quando estou em fase maníaca, consigo ser muito bruta mesmo e dizer coisas que não passam na cabeça de ninguém, assim, fora. Sim, mas lá está, não é a tua condição normal. Não, é a minha doença, ou seja, sou eu na mesma, mas afetada pela doença. Sim. Só depois desse período, tu tiveste então o teu diagnóstico Sim, em Barcelona, em Barcelona. no hospital. Como é que foi receber a. Quer dizer, tu já. Foi, ok, pronto. Já Está bem, pronto.
vou ter de ver com isto a vida toda. Mas foi muito importante no primeiro treinamento ter confiado na médica. E depois ela que seguiu-me quase toda a vida, a doutora Gisela Borges. Eu lembro-me do primeiro encontro com ela estava como interna, portanto era estagiária, eu devia ser das primeiras pacientes dela e ela era a minha primeira psiquiatra. E ela perguntou-me: "De que é que tens medo?" E eu respondi: "Da loucura." E ela disse: "Confia em mim." E eu confiei. A partir daí fiz todas as perguntas, não fui pesquisar nada à internet sobre isto ou sobre aquilo. Aconselho mesmo as pessoas a não fazerem isso. Confiarem nos médicos, perguntarem o que têm a perguntar aos médicos, chateá-los, pedir-lhes desenhos do cérebro e dos neurotransmissores e o que é que está errado aqui, porque é que precisas deste químico para regularizar, para regular. Nunca tiveste aquela coisa do o porquê eu? Não, podia ter outra doença qualquer, sei lá, cancro, hoje em dia também é considerado uma doença crónica, ou a SIDA, Sim. ser HIV positivo. Ou diabetes? Ou diabetes, e normalmente, em relação à maioria das doenças, as pessoas dizem que são diabéticos ou são asmáticos, ou têm diabetes ou têm asma, isso é mais ou menos indiferente. Mas quando se trata de doenças psiquiátricas, torna-se um tabu, ou seja, é preferível dizer eu tenho doença bipolar do que eu sou bipolar. Claro, porque a Mas doença mas é uma doença na mesma como as outras, só como é psiquiátrica as pessoas têm preconceitos Sim. que convém marcar ali a diferença. Não, eu não sou bipolar, eu tenho a doença bipolar, eu sou a Marta, eu sou arquiteta, não sou, mas já fui. Deixaste de ser arquiteta porquê? Foi um divórcio muito difícil, ganha-se muito mal, não há horários. E foi por uma questão de sanidade, então? Não, não, não. Estava confortável no último trabalho, tirando que ganhava uma miséria e tinha de entrar às 7 da manhã, porque o arquiteto era diretor da Moderna, enfim. E inicialmente fechou a Moderna e ele só podia, fechou à força, né? E ele só podia estar no ateliê, que era debaixo de casa dele, às 7 da manhã, das 7 às 8. Portanto, eu tinha de chegar às 7 e não tinha horário de saída. Uma vez saí, ele às 2 da manhã disse: "Eu vou dormir." Eu fiquei ainda mais uma hora a trabalhar e depois pensei: "Pá, também vou dormir." Mas isto era em Quejas, eu morava nos Olivais. Pensei: "Não, se calhar durmo aqui no carro." Porque ele nem chamou a jantar nem nada, disse só tipo: "Vou dormir, fica assim." E ao regressar para o trabalho às 6 da manhã, para trabalhar às 7, eu adormeci às 5 e depois espatifei o carro todo. Por sorte, não aconteceu nada comigo. Porque quando o carro, eu fui contra o separador central, acordei. Depois perdi o controle do carro, fui contra o separador lateral, o carro ficou todo machucado. Mal o carro parou, passou um caminhão de tiro a toda a velocidade. E eu pensei: "Ai, como é que eu vou chegar a horas ao emprego? Espera, não, vou fumar um cigarro e chamar no reboque." Com o carro desfeito. Com o carro desfeito, a minha primeira preocupação foi: "Agora como é que eu chego a horas ao Tu com o braço ateliê?" partido e... Não, eu não tinha nada, estava tudo bem. Bem, E por isso é que eu me despedi, a partir daí só aceitei alguns trabalhos como freelancer de arquitetura, mas também nunca correram muito bem e eu percebi que não era não era a minha vocação. E tu foste, desde que tiveste esse primeiro internamento aos 23, depois anos mais tarde o diagnóstico levou a outro internamento, provavelmente. Sim, sim, sim. Tu quantos internamentos é que tiveste até... Eu até 2015 ou 2016 tinha em média no mínimo um internamento por ano, muitas vezes 2 vezes por ano. Durante Tipo as os 12 anos. férias. As minhas amigas diziam: "Olha, lá vai ela para a colónia de férias, que era a Júlia de Matos." E ainda dizem: "Era a tua colónia de férias." Como é que é o internamento? Tenho curiosidade. É terrível, porque toda a gente tende a andar andrajoso ou com os pijamas do hospital, quando os hospitais têm pijamas, fatos de treino, com aquelas pantufas que não dá jeito nenhum a andar, que caem dos pés. Tipo, Sim. No Júlio de Matos havia uma coisa curiosa que é tipo, havia um closet em que tu podias escolher a tua roupa. As roupas eram todas horríveis, mas as pessoas vestiam-se de formas engraçadas porque escolhiam a roupa. Porque é para termos a sensação de que estamos todos no mesmo barco e haver alguma solidariedade entre os doentes. E achas que Porque isso senão há funciona? cobiça, tipo, aquele é snob, aquele é não sei o quê. Estamos todos por igual, ou todos demasiado diferentes. Mas podiam ser mais bonitas então.
pelo menos. Assim, Deus nos alguma iguais, mas mais... dignidade, tipo, Sim. porque a autoestima, logo a seguir a uma crise maníaca, quando começa a baixar rápido, depois da medicação. Sim. Para além de que a medicação na altura, às vezes, em momentos de crise mais aguda, a medicação é muito forte. A única coisa que tu consegues fazer é tipo, como se fosse um dentista, de babar, de estar encostado num canto. E depois não se percebe nada do que as pessoas dizem, muitas vezes. Uma vez a minha mãe foi-me visitar ao Júlio de Matos e eu estava a falar com outro paciente e ela, Marta, como é que tu entendes? E, mãe, não sabes que eu sou muito boa a línguas? Tu você acabas de ter quase uma língua própria, Sim. um dialeto. Mas cada um tem a sua. Sim, mas nessa altura acaba por ser... essa medicação forte tem que ser, Tem que ser. não é? Porque é assim, há muitas pessoas que não têm um quadro, se calhar, tão presente, ou têm só não é só, mas têm uma questões de ansiedade ou uma perturbação obsessiva compulsiva e que dizem, não quero tomar a medicação porque me vou ficar a babar todo. Opa, não é assim que funciona. Cada caso é um caso e claro que em quadros muito severos é preciso essa adaptação, mas como vê, as pessoas depois voltam a um estado funcional. É só uma medicação de emergência. Claro, porque tu estás num estado Assim podes representar um perigo para ti e para os outros. como, como também amarrarem-te à cama ou ficares. Sim, mas depois os filmes Vai- pegam nessas merdas, os filmes, Ah pá, e os filmes sobre saúde mental, depois as pessoas parecem... jornalista, Claro. tipo, E as paredes todas a escorrer umidade e grandes injeções e não sei mais o quê. Tu, em média, ficavas internada quanto tempo? 15 dias, 2 semanas. E como é que era? Tu disseste algo que eu achei muito curioso, que foi quando tu entras no hospital para ser internada, é como se caísse uma ficha, não é? Não sei se é bem de realidade ou de... não sei, é aquela ideia de agora é isto, eu sou isto. É um bocadinho assim, não? Não, é só chato. Estou aqui outra vez. Agora, tipo, a primeira vez que eu estive internada na Júlia de Matos, tipo, na altura era mesmo arquiteta, né? E vi a planta de emergência à primeira, vi que saí dali, desata a correr com aquelas pantufas e lá fecharam uma porta. Onde é que a menina vai? Eu para casa, assim, sim, não vai nada, vai ali passear para o corredor, se faz favor. Mas eu vi sair dali, vou correr. Ou seja, ainda não estavas, ainda estavas na tua cena de... Não, porque muitas vezes nas crises maníacas há alguma lucidez. Isso é o que é mais assustador, porque a pessoa não parece doente, muitas vezes. Parece só insuportável, mas Ou seja, tu, não é, nesse caso, não és bipolar, és só chata. sim, sou um bocado chato. Mas, e essa lucidez, ou seja, ou seja, tu misturas a lucidez com a mania e as duas funcionam em conjunto, que é o que te permite saber, ok, aquilo é a saída, eu vou embora para casa e... É só lógico. É a Eu não tinha lógica. perdido a parte lógica. Só que, Só que eras comandada, a lógica era comandada pela mania. sim, ai, Lógica. lógica. A lógica, todo o meu pensamento estava toldado pelo excesso de dopamina no cérebro. Sim. Ou seja, a primeira vez, aliás, antes do diagnóstico, neste primeiro surto psicótico, todos os médicos achavam que eu tinha tomado ácidos ou cocaína, porque estava a falar muito rápido, Ok. não estava a alucinar nem nada, mas estava muito acelerada. Sim. Tipo, e fizeram logo testes a todas as drogas possíveis e imaginárias, só encontraram THC, que é a mais pacífica de todas mesmo. Mas que também não deve ajudar. Não ajuda nada. Não ajuda nada. E o álcool também. Tu aprendeste, o que é que tu aprendeste nos internamentos? Se é que aprendeste alguma coisa? Aprendi a sair, a estar lá melhor,
a sofrer menos com o tratamento todo igualitário dos enfermeiros e de tratarem toda a gente por igual e com. Percebes que tem uma função. Eles estão lá, eles estão fartos de aturar pessoas e não é especial, nunca e sentes-te especial porque estás em mania. Ok, sim. Ali não és mesmo especial e eu acho que é uma espécie de reinserção social. Sim. É para tu aprenderes a estar socialmente e seres posta em liberdade como as baleias no mar. Sim. É assim um cativeiro temporário para a pessoa voltar a conseguir interagir com os outros normalmente e também pensar e equilibrar-se quimicamente. E tu estiveste lá com muitos outros pacientes, certamente com outros quadros. Sim. No teu trabalho, na tua animação, que nós vamos falar também daqui a pouco, que reflete também um bocadinho da tua história, tu falas lá de uma coisa curiosa em que a personagem está a falar com uma paciente que fala com o diabo, não é? Sim, E isso é real? é mesmo real. Foi Pois, posto porque eu estava a ler aquilo e eu pensei assim, isto é coisinha para ter acontecido. eu alterei o texto no filme, mas na sinopse digo que ela falava com o diabo. Isto foi em Barcelona, quando eu fui conhecer o meu quarto, que é a minha companheira de quarto, do de cada. Que era muito simpática, mas que falava com o diabo. O primeiro impacto foi assustador, porque a primeira coisa que ela me disse foi: também ouves o diabo a dizer para matares a tua família toda? E eu perguntei: não, tens shampoo? Não, pedi para ir tomar banho. No filme o diálogo não é bem assim, porque ela está caracterizada de rato e pergunta se eu também ouço voz a dizer para comer as minhas crias. Exatamente, sim. Mas depois a minha resposta já é outra, mas vai ter tem shampoo na mesma. Porque depois ela oferecia-me tudo, e ainda por cima no meu filme a doença é representada por uma raposa e uma das coisas que ela oferece é creme depilatório. Pá, raposa que às vezes. Mas suponho que tenha oferecido também lá. Sim. Ela tinha todos os cremes possíveis e imaginários, tinha um cabelo gigante, muito gorda, muito feia. Não era por ser gorda, é porque era mesmo feia de cara. Eu espero que ela também não vai entender nada que é espanhola, é catalã. Eles não percebem o português. É muito. eh, E tu aprendeste coisas com os outros doentes ou não? Muitas. Eu quando tipo, parece que fazes amigos lá, é tipo o Big Brother. As pessoas é tudo muito intenso. Crias logo inimigos, amigos, grupinhos, durante 15 dias, aquilo é muito ativo. E depois pedes à voz para sair. Neste caso, não voz na cabeça, mas. Eu nunca tive vozes na cabeça. Felizmente que ia-me fazer imensa confusão. Ahm, mas agora Mas o que é que tu aprendes? Aprendeste com as pessoas que foste conhecendo? olha, aprendi, por exemplo, porque é que as pessoas se mutilam a ponto de querem viver numa comunidade e não se conseguirem reinserir na sociedade normal, porque convivi com um paciente que se mutilava compulsivamente e estive a conversar com ele e ele explicou-me que no momento em que estava a sentir a dor, os pensamentos paravam todos e ele não se preocupava com mais nada. Sim. E percebi essa justificação, eu nunca tinha entendido. Aprendo muito. Tenho amigos feitos lá, poucos, normalmente troca-se os contactos e assim, e depois nunca falas, Sim. mas tenho uma grande amiga que conheci no Júlio de Matos, tenho. E acho que nós aprendemos uns com os Pois é, outros. isso, tu trazes, Tu, mas tu, trazes coisas cá para fora, outra aprendizagens pessoa a para fora. falar e vês, espera, isto sou eu, isto é o que está errado em mim. Eu também, ela está-me a chegar a juízo a meia hora com coisas que eu faço às outras, com problemas e com descrições que pareceu a chatear outra pessoa, eu não posso ser assim. Depois, é sobretudo aprender a estar em sociedade, as normas, não querer correr por cima, não querer. Se calhar também ficas com aquela visão de que não estás sozinho. Sim, mas isso eu já tinha, toda a gente Pois. está, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade muito doente.
Sim, mas às vezes, por No exemplo, geral, sobretudo nas grandes cidades. Porque nos sítios pequenos os maluquinhos ficam em casa, não tomam medicação, são aceitos como maluquinhos, olha, é o Lisita, não sei o quê, tipo, é o Mambato bem, mas tem ali uma comunidade mais pequena. Nas grandes cidades, todo o ritmo que a cidade impõe de trabalho, casa, dormir, deixa-me de ser máquinas. sim, Tipo, eu chego às 21h e começo, pá, tenho de ir dormir e que cheio de medo de não dormir todas as noites. Tenho sempre medo de não dormir, porque é um dos sintomas de pré-mania. É quando eu começo a acordar às 3 da manhã e pensar, "Ai, pá, tenho de ir trabalhar porque estou com esta ideia de ser no meu computador e estou a trabalhar até às 11 da manhã e penso, fechar a loja, porque já não consigo fazer mais nada o dia todo." tu própria tiveste, ou seja, se tu viveste tantos anos com treinamentos, também se calhar não sabias lidar com as tuas fases. Ou deixavas de tomar medicação. Não, nunca deixei de tomar a medicação. Ok. Porque a medicação ajuda, mas para além da medicação existem fatores externos que podem propiciar a manifestação da mania ou da depressão. Tipo, sim, o stress. Morte, um filho, Sim. coisas que podem fazer o trigger Sim. para o que está lá Mas se dentro. calhar tu hoje em dia tu consegues antecipar, ou não? Sim, consigo. Também tenho de agradecer muito à minha irmã Ana, à minha irmã Nuxa, que, que vigia as minhas redes sociais. Não estou a brincar, ela acompanha-me nas minhas redes sociais, não consegue não ver, mas depois fica muito preocupada quando eu começo a postar coisas muito Muito seguidas ou coisas que para ela não fazem sentido, para mim fazem, mas para ela não fazem. Às vezes tenho que explicar que também estou a fazer experiências, que eu trabalho nas redes sociais e preciso testar coisas pronto, mas ela realmente alerta-me e normalmente quando ela me alerta tem razão. Nossa. Às vezes não, mas a maior parte das vezes que a minha irmã me alertou a dizer tipo: "Marta, tens de ter calma se estás a galgar", eu parei, não dormi uma noite só de pânico de estar a galgar e fui logo à psiquiatra Ou seja, quais é que a são. rever a medicação, fazer um novo cocktail mais apropriado para aquilo que está. Mas eu neste momento já sei mais ou menos gerir tipo Mas é isso, o que é que. Quais são para ti os alertas? Então é o não é dormir. dormir, é quantidade de atos falhados por minuto. Atos falhados é quando, por exemplo, isto aconteceu, aquela dos cereais, de levar as estrelitas para a Ok. faculdade é um ato falhado, fazer uma sandes e a sandes desaparecer e pensar, já comi bolas, ires embora para a faculdade, voltares à tarde, abris a gaveta dos cereais, está lá a sandes, Ok. estar a trabalhar e sacudir a cinza da banana, entrar no elevador com o senhor que já estava no elevador e em vez de dizer bom dia, dizer estou. Opa, É isto, é assim, muito no mesmo dia, só. eu tenho às vezes coisas assim, mas Mas não. não é frequência, é tipo tudo Eu desorganizado. no outro dia, mas eu noto, claro que não tem nada, acho eu, não tem nada a ver, mas eu, por exemplo, no outro dia ia a sair de casa, pá, mas pensei, antes de ir, tenho que ir à casa de banho. Mas eu vou sair de casa, mas tenho que ir à casa de banho. E então, eu ao pé, na saída, nós andamos sempre descalços em casa, e então eu chego ao banco da saída de casa e baixo as calças. Mas paraste a tempo, Mas parei a tempo, porque eu ponho aquela isso é um cena. ato falhado. Vou sair de casa, normal. tenho que ir à casa de banho. Então baixo as calças e depois quando estou a baixar as calças, digo, "Ai, Que cena. que é isto, meu?" Isso é um ato falhado. Acontece que tenho assim, mas não é, Mas não é tipo não é toda a. toda a hora, nem. Mas de vez em quando, sim, acontece. Assim, esse tipo de coisas. Ou, por exemplo, uma vez eu estava em Barcelona, ainda estava saudável, e a minha casa tinha um terraço, era no último andar. E eu começo a ouvir Marta, e eu olha, estou a ouvir vozes, continuei a trabalhar. E sempre passado meia hora. Tipo, a minha companheira de casa entra em casa e traz a pessoa, que era a Marta também, que me estava a chamar. E eu, estavas-me a chamar, eu achava que eu estava a ouvir vozes. Tu preferes achar que estás a ouvir vozes do que ir à porta? Ver quem é? Eu às vezes uso isso com a minha mulher. Ela a Catarina está-me a chegar a cabeça e eu, olha, estou a ouvir vozes. Deixa-me continuar a jogar. Esta voz não desaparece. Pois. Mas isso, tu tens esses sintomas, isso, ou seja, é Mas quando. sinto-me bem, mas sinto-me bem. Portanto, Isso é o pior, é tipo, tu querer
não queres parar de te sentir bem, ir ao médico e ficar internada se for preciso, custa, mas eu sou. Acho que não tive nenhum internamento compulsivo, todos eles eu fui de livre vontade. Mas depois de estar lá já não gostava, já tinha de me amarrar à cama porque eu queria fugir. Pois. Mas houve também uma vez que eu estava no mestrado de desenho nas Belas Artes e tínhamos uma cadeira que era de desenho científico e na aula seguinte tínhamos de levar um inseto. E eu, por sorte, ou azar, mas foi sorte, acho eu, pisei uma barata, eu estava descalça, sem meias nem nada, e pisei uma barata na cozinha. A minha mãe não estava em casa, nessa altura eu vivia com ela. E eu comecei a chorar, eu liguei à minha mãe. Mãe, pisei uma barata. E ela, está morta, não está? Porquê é que estás a chorar? Deita no lixo. Eu, não estás a perceber, é que eu tenho de levar um inseto amanhã para desenho científico. Eu acho que eu vou meter a barata num frasco, mas isto é nojento. Ela, Marta, vais que eu meter um destes. Isto foi, depois a partir daí, não foi, isto não despoltou nada, mas calhou estar num momento em que eu entrei em crise. E eu queria provar que as coisas que eu tinha na cabeça eram lógicas e faziam sentido. Então levei a barata num frasquinho para as urgências do Correio Cabral e quando o médico, o psiquiatra me atendeu, a primeira coisa que eu fiz foi pôr a barata assim em cima da mesa num frasquinho de creme. E o que é isso? É uma prova. Uma prova de quê? Está a ser perseguida, está a ser acusada. Então, pode deitar a barata fora, se faz favor. Mas isso fazia sentido. Fazia, o que eu digo, faz sentido, só que é um sentido estranho. É tipo o calor, o frio, que é um calor esquisito. Mas isso, eu se também precisaste levar um inseto e se tu tivesse pisado a barata, olha, eu vou levar este inseto. Sim, mas não foi isso. Eu depois eu ganhei mania porque me apaixonei e não fui correspondida, não teve nada a ver com a barata. Foi tudo muito rápido. Ok, A parte da barata eu estava normal. ok. A partir daí, A minha dúvida não era normal, porque para uma pessoa normal matas uma barata, pões no lixo, não guardas num frasquinho. sim, exceto se tivesse que levar para a escola. Pai, calhou mesmo bem, Sim. ou mal, mas Aí fazia sentido. eu tenho um desenho da barata. Tipo, Mas sabes que há muitas coisas. Aí, eu acho curioso isso, que é, tu depois de passares as crises e de estares numa fase normal, eu não gosto de usar a palavra normal. O que é normal? uma coisa centrada. Sim, vá. Tu tens noção não é, eu não quero dizer do ridículo, mas tens noção das situações dos episódios? Tem Ou que as coisas não fazem. vergonha também. Mas é uma vergonha pessoal ou é uma vergonha perante os outros? Estás a perceber? Não, uma vergonha pessoal, porque como eu já te disse, não dou assim tanta exato. importância. Ou que os outros pensam. Pensam, porque eu não posso controlar. É como as resoluções de ano novo. Eu não Sim. peço desejos, eu tomo resoluções, porque depende de mim. Sim. Tipo, vou deixar de beber em 2025 e deixo de beber em 2025 porque é só uma coisa que depende de mim. Agora, eu vou ficar rica em 2025, que não depende só de mim, Sim. depende Sim. da sorte, muita sorte neste caso. E Nem é só do meu trabalho. então tens vergonha tipo, naquele sentido, ai, como é que foi possível eu vou ter feito aquilo? Eu posso contar tudo, Para mim podes contar o que quiseres. sem dizer nomes. Claro. Esta minha família enfim. No internamento, eu tenho uma grande amiga que me foi visitar nos julgamentos. E eu estava com esta paciente, que entretanto se tornou minha amiga também, daquelas poucas que se tornaram minhas amigas, e nessa altura eu ainda não sabia que era bissexual. Mas a Nádia ajoelhou-se aos meus pés, ela é linda, tu já a conheceste. Ela tem uns olhos lindos, tipo, é muito bonita. E eu vim para a Cristina, para a outra, já imaginaste o que era esperma nos olhos dela? A Nádia nunca mais teve coragem de me ir visitar sozinha. Estou ok, eu percebo a vergonha. Eu tenho vergonha, mas conto. Porque Mas isso eu para percebo a acontecer vergonha. às pessoas, tipo, porque. Mas eu percebo a vergonha. Eu percebo a vergonha porque se eu também dissesse, ai, Não, se fosse tu ainda era pior, se fosse um homem. pois, Tipo. sim, se for, podia não só ser enterrado como preso. Eras amarrado. Ias para a shoulder. Eu às vezes, nas situações, por exemplo, eu quando tenho obsessões ou pensamentos obsessivos, coisas que naquele momento
Por exemplo, e sítios, medos de contaminação, sítios que eu não consigo ir a este sítio. Porque na minha cabeça, pá, olha, uma vez eu fui atuar a um sítio e os camarins eram. O sítio era muito antigo e eu tenho imensos medos de contaminação com sítios antigos, Ok. de Pô, pós e merdas e não sei o quê. E eu meti na cabeça menina muito que de... químicos, amianto, seja o que for, as merdas ok. todas que tu possas imaginar. Cada um com a sua banca. Cada um pensou para aqui, exatamente. Pá, e no stress da atuação, eu disse: eu não sou capaz de estar aqui neste camarim, eu não sou capaz de estar aqui dentro, não posso entrar, não quero, não sei o quê. Estava lá a minha roupa, vocês vão buscar a minha roupa, eu não consigo sequer ir buscar a minha roupa, sacudam a minha roupa, pá, e entro neste registro e naquele momento, e eu estou lúcido, ou seja, não é uma psicose, não é nada, mas aquilo faz tudo muito sentido, por causa da ansiedade. Altura. Quando passa, eu fico a pensar Que exagero. que exagero. Mesmo que tivesse algum problema, que mal é que me ia fazer assim, né? Senão já estávamos todos mortos, não existia a espécie humana, não é? De ser aplicado. Eu consigo ter essa noção, mas naquele momento faz-me sentido e é lógico. Pois. E por isso às vezes eu tenho dificuldade em distinguir o que é obsessão ou o que é coerente. Estás a Ok, perceber? então é a É um mesma bocadinho a cena da barata que estavas a dizer. ou daquilo que eu me debato mais e que já falámos sobre isso também, que é distinguir a doença da pessoa. Que era aí Porque, também que eu queria- porque é a nossa cabeça, Exato. não é? Somos nós na mesma, só que alterados ao nível patológico. E Olha, quando começa a patologia e termina a tua. Eu, por exemplo, sou muito distraída. Estas coisas de sacudir a banana e de guardar o pão na gaveta, e não sei o quê, poderiam ser consideradas normais. Mas quando é uma semana a só fazer isso ok, e a dormir mal, ou a não dormir e a não parar de trabalhar, pronto, aí eu já começo a. sim. Ou, por exemplo, outro sintoma é começar a achar que. Eu acho, misticamente, eu acho que realmente as coisas estão todas ligadas. Sim. Só que quando começa a ficar maníaca, aí é tudo mágico. Isso é incrível, uau, esta planta está aqui com este Porquê é que cuidado para ali, esta planta está aqui? não podia estar noutro sítio, isto está tudo perfeito. E começa a interligar as coisas todas de uma forma mágica e bonita, que depois, quando a dopamina vai embora, vai tudo. Aí já não consigo recuperar a sensação de estar tudo ligado e tudo faz sentido. Aí é e tudo uma grande merda. Não, é tipo, foi Sim, isso, a sim. vida normal. Yeah. Sou só uma pessoa normal. Tenho de E como é que tu... ter rotinas, é muito importante ter rotinas para lidar, É para isso. evitar as crises. E como é que tu distingues então a Marta Marta da doença, De raposa. da raposa, que é o teu alter ego, na realidade? Não, ela é a representação da doença. Sim. Não é Não é um alter ego, sim, é a representação da doença. É. Tu tens tatuado aí e que é a personagem da... do filme, Do filme. que ainda está. Já recebeu algum financiamento, mas ainda não está produzido até ao fim. Como é que eu distingo? Sim. Como é que tu... Isto é uma coisa que é feita na base diária. É como estar. Não, há fases em que eu estou bem que não penso nisso. É só quando começo a reconhecer sintomas, Sim. identificar os sintomas e perceber que o meu cérebro está a trabalhar contra mim, Sim. está-me a boicotar e está-me a tramar. A mim, Marta, a raposa está tipo a fazer merda. Sim, eu vejo, por exemplo, as opções... Está a brincar Uma demasiado. espécie de... Ela é muito brincadeira, ela É um gosta bully. de se divertir. Acho não, ela não é bully. Ela é fixe até, tipo, porque ela é a representação da doença na mania, porque eu não tenho muita depressão. Ela é a representação da doença bipolar na mania, portanto, ela é super cool. Tipo, quando for animado o plano inicial dela a andar e a dançar, vai ser tipo Silly Waltz do Monty Python. Ela é tipo, bem divertida, toda a gente gosta dela, fala com toda a gente na rua. Mas é engraçado, tu no outro dia disseste uma coisa que também achei muito curiosa, que é os diagnósticos da doença geralmente são nessa fase maníaca, não é na fase depressiva. Ninguém, os depressivos não chateiam ninguém, estão ali quietinhos. Mas isso ao mesmo tempo é triste. Às vezes não é? as pessoas zangam-se com os depressivos, tipo, porque és preguiçoso e não fazes nada, e é um estigma também difícil.
Mas, sinceramente, eu quando estou deprimida não chatei ninguém. Mas ao mesmo, mas ao mesmo Ninguém tempo me isso dá o alerta que eu estou triste, deprimida. não é? Mas é que eu também, que é ser- por outro lado, quando estou maníaca, sou mesmo insuportável. Mas, por exemplo, quando estás normal, és normal, lá estou a usar o normal, mas quando estás Estável. estável, não. Mas não estou com a doença. Sim, és uma pessoa. Não sou sempre. Sim, és sempre uma pessoa, mas és uma pessoa, lá está, que, não, que faz a sua vida e que toma as suas decisões e que pode estar melhor ou pode estar pior. Mas quando tu estás na. É como se tivéssemos de estar todos alinhados pela mesma bitola, e sendo que quando tu estás muito efusivo já estás a sair da norma, mas quando estás depressivo é como se fosse normal, o que também é quase reflexo de que vivemos num tempo onde estar mal é o normal, Pois, não é? sim. Não sei. Mas também há grandes líderes bipolares que são muito manientes. Tipo o Trump. Não sei, não, Mas é capaz de ser Eu- bipolar. Mas esse está sempre na mania. Esse está sempre na mania. não sei. Eu acho é que Não há. sei se está. Pois não sei, mas nunca ouvi com ele. Eu não sei se ele pensa. Eu digo- Acho que descrevo em tudo. O que eu acho é que. Achas que há muitas pessoas que não diagnosticadas Acho que sim. com. Cada vez menos. Agora acho que já. Eu não percebo nada, tirando da doença bipolar do tipo 1, que sou eu, não percebo nada. Tipo esquizofrenias, borderlines, não entendo nada. Mas os médicos entendem e eles. Ok, há pessoas que dizem: não vou ao médico, ele vai-me pôr um rótulo e fica logo ali resolvido. Mas é que para eles é nítido reconhecer os sintomas e classificar, e isso é importante. Sim. Porque são mesmo profissionais nisso. Essa Nádia dos olhos lindos, antes de ter a primeira crise, depois de a conhecer, dizia-me: tu não precisas de tomar medicamentos, podes fazer meditação, yoga, também terapias alternativas. Eu não, Nádia, tu é que nunca me viste doente e não queres ver. E depois viu. Depois viu o esperma nos olhos Espero. e Enfim. decidi que não. A partir disso só foi lá com o namorado. Coitada. Mas foi na mesma, nos outros dias. E vocês voltaram a falar desse episódio ou não? Sim, várias vezes nós rimos muito com isto. Tu riste da tua doença? Rio quando estou com os meus amigos, sim, de quando eles começam a contar disparates que eu fiz e eu não me lembrava, eu tipo, ai, eu rio muito, sim. É a única maneira, não dá para. Sim. É tipo, rir para não Como é, chorar. como é que afeta o teu cotidiano hoje em dia? Eu tenho de ser muito disciplinada porque trabalho em casa, eu sou freelancer. E às vezes é muito difícil manter a rotina, que é uma das coisas que me é recomendada, é fazer as coisas com rotina. Eu nunca aguento muito tempo num trabalho porque saturo-me, não consigo ficar sempre a fazer a mesma coisa durante muito tempo. E é uma coisa que é importante que eu faça para me manter sã. Tomar banho, tudo às mesmas horas, ter sempre tudo Consegues? ter as refeições, alimentar-me bem. Não consigo muito bem, mas esforço-me muito. Eu tenho noção que a rotina para mim era importante, Mas depois também não aguentas, né? Depois arrebenta a bolha. porque assim, eu também tenho algumas questões relacionadas com déficit de atenção e o que também está muito ligada à perturbação obsessiva compulsiva. E então é muito difícil, eu planeio tudo, vou fazer isto, vou fazer aquilo, depois não faço merda Mas nenhuma. não. Ou faço durante 2 ou 3 dias e depois. Coisas básicas, Mas eu tô- tipo tomar café, tomar banho. Não tomar banho, não, mas acordar, Comer. por exemplo, acordar cedo, Isso acordo sempre. para mim é difícil. Imagina, eu penso assim, pá, vou acordar cedo. Eu acordo cedo, eu acordo tipo 7h50, mas penso, não, vou acordar às 7 da manhã para logo de manhã, pá, ver o nascer do sol, ler um bocadinho que eu nunca consigo ler e gosto de ler, para ler um bocadinho logo de manhã e fazer ali só uma meditação de manhã para marcar o dia. Sim. Opa, faço 2 ou 3 vezes, depois Não consegues manter. eu quero é dormir. E não consigo, e custa muito manter, consigo manter algumas coisas, por exemplo, treinar. Treinar é uma coisa que eu gosto de fazer e consigo manter. Alimentação saudável também. Mas este tipo de coisas que eu sei que beneficiaria disto. Tal como pausar-me durante o dia, durante 2 ou 3 minutos, ok, vou fazer 5 minutos de meditação. Marcar aqui
Mas Uma depois pausa. os treinamentos são positivos, porque tu tens mesmo ali uma rotina. A rotina como é que é a Ah, rotina dos é? treinamentos? Há Assim, pessoas que me perguntaram. às 6 da manhã começam a gritar: Alfredo, levantar para o banho! Às 6. Depois vais tomar banho, tens de ficar 1 hora à espera até comeres um iogurte nos corredores. Que é para toda a gente já ter tomado banho quando chega a hora dos iogurtes. Eu sou fumadora na maioria dos. Pronto, agora não sei como é que é, desde 2016 não sou internada. Desconfio que já é proibido fumar, mas nem todos os internamentos que eu tive era permitido fumar numa sala de fumo e sem isqueiro. O isqueiro era-nos dado, tínhamos Claro, sempre tipo de giro de tínhamos que- isqueiro ao enfermeiro, então o que nós fazíamos era, alguém ficava sempre a acender cigarros para haver sempre lume. Sim. E depois é hora de fumar, hora do almoço, hora da Sim. festa, depois do almoço eles abrem os quartos, podes ir dormir uma cesta se quiseres até às 3. Tens atividades? Ai, uma atividade, convidaram-me para fazer dança contemporânea no Júlio de Matos. Bora lá, vamos. Chego lá, um comboio, apita o comboio, lá vai apitar. Eu disse aquela dança contemporânea. Está bem, não quero participar. Então não quero porquê? Me desligar. Isso eu acredito que. E ping-pong, foi quando eu aprendi a jogar ping-pong. Então depois a sala de jogos onde tinha mesa de ping-pong ardeu, porque antes desta regra de não poderes usar isqueiro, podias usar isqueiro. Então alguém puxou fogo à mesa. Ou alguém não apagou bem o cigarro no caixote de lixo, ou pôs fogo ao ginásio. Sim. E agora já não há ping-pong. Agora se calhar já há, mas Porque o teu último treinamento foi em 2016. sim, mas foi no Garcia da Horta, não. E o último treinamento foi em 2016 porquê? Porque tu tens estado nessa higiene mental de te cuidares. Eu tive cuidado, mas eu acho que foi um bocado de maturidade. Será a menopausa também ajuda? Ainda não estou na menopausa. Não. Estás na perimenopausa. Não, Também. infelizmente, eu não queria, já estou farta pelo fígado, não queria mais, mas Já pensaste fazer. Mas eu acho que sim, essa higiene mental. não, mas em 2016 não estava de certeza na menopausa. Foi quando eu cresci um bocadinho mental, Sim. digamos, orientar-me, porque eu sei decidi de ser arquiteta, mas não sabia bem o que é que queria ser. E até descobrir a ilustração e a animação e o meu rumo profissional demorou uns anos, que estava sempre a ser internada, porque metia-me a tirar vários cursos, mas depois nunca levava até ao fim. Tenho Hoje, um currículo muito grande de internamentos e de primeiros anos de faculdades. Pois tem alguns completos, mas de primeiros anos tem imensos. mas tu hoje, por exemplo, olhas para trás e ficas contente com o caminho que tiveste? Sim, está a melhorar e se continuar assim, mesmo com altos e baixos, vai continuar a melhorar. No outro dia estávamos a falar se éramos felizes, lembras-te? Eu lembro. E É isso, eu acho que vai assim a subir devagarinho, mas em ondas. Tens altos, baixos, mas tipo, se fores afastando, estás a melhorar. Claro que fisicamente não é? Porque mas isso podes ir mais ao ginásio. não é isso, a artrose, Aquela a AVC. Olha o nosso amigo Márcio, coitado, está-se sim, falar sim. nisso. Mas se eu fosse bem, Teve um AVC no ginásio. sim, realmente o ginásio faz mal. Mas, opá, como diz, há um ditado budista, eu não gosto muito de usar estas merdas, mas faz muito sentido, que é o que diz que a felicidade não é o caminho, o caminho é a felicidade, ou seja, Sim. porque se tu estás sempre a projetar a coisa para um fim, é muito difícil chegar lá. Pois, esse foi um dos motivos que me levou a desistir da arquitetura. Foi que é um treino para projetar. Passas a vida a projetar. E não, se tu passeares a ser mesmo arquiteto e desenhares e veres uma obra tua construída, normalmente é a partir dos 40. Até aos 40 estás só a desenhar, a fazer Coisas que nunca vais ver. de outros arquitetos, na maior parte das vezes, coisas que não vais ver. Eu fui a Barcelona tentar ver as obras onde eu tinha participado no ateliê. E uma delas era do urbanismo. Eu demorei 10 anos até para voltar a Barcelona e ainda não estava nada construído. Porque em urbanismo há tantos interesses políticos, tantos proprietários de terrenos, tantos proprietários.
é política e administração. Sim. E eu quando cheguei ao quinto ano de arquitetura e tive a primeira crise, quinto não, ah, não sei qual era o ano, em 2003 comecei a pensar, eu gostava mesmo era de fazer arquitetura para jogos de computador e desenhos animados. Mas na altura aquilo parecia-me completamente transcendente. A animação, como é que se faz animação? Não penso ser desenhar no AutoCAD, isto não dá para animar. E agora é o que eu estou a fazer, sem, tipo, Engraçado. pronto, cheguei lá, tipo, organicamente e estou feliz, sim. E tens mais tempo para ti, provavelmente também ajuda, ou não? Quer dizer, se tu fazes essa gestão de tempo, que às vezes também pode ser perigosa, que é aquilo que estavas a dizer, tens que Eu ser. tenho fluxos, tipo, às vezes tenho muito trabalho e não tenho tempo nenhum para mim, já passear o cão é difícil, e outras alturas tenho todo o tempo do mundo E muitas e vezes aí é é que eu preciso perigoso. mesmo ter atenção às Pois. rotinas, porque senão perco-me. E arranjar novos clientes e estar sempre a pensar no trabalho também. Eu acho que Vai o criar o que pode ajudar-me é isso. No meu caso, as rotinas também ajudam isso, a manter a cabeça ocupada. Sim. No sentido em que se está ocupado com coisas que realmente são, não é que são importantes, mas que são reais. Não, e cuidar de ti, coisas básicas, Sim. tipo alimentação, banho, Fazes meditação faço todos os dias? quase todos os dias. Quando não faço meditação, ouço música com mantras Sim, sim, em sim. espanhol, porque eu sânscrito não entendo na ponta do corno. Sim, E em, inglês, em português, não só arranjo normalmente português do Brasil, sim, ou também não não sou bem. consigo levar a sério, e então prefiro ouvir em espanhol. É engraçado que a tua vida mudou completamente e tens esse crescimento com a doença e tu foste para a animação e acabaste por criar uma curta-metragem que reflete exatamente a tua história, é a história de uma raposa que nós podemos mostrar algumas imagens depois, enquanto conversamos. É a história de uma raposa que vai toda contente a andar, a dançar no meio da rua e a divagar nos pensamentos dela e não se percebe bem como cai num buraco, ouve-se uma ambulância, ela vai parar, fica confinada num hospital psiquiátrico e a história é só sobre a rotina no hospital psiquiátrico e sobre como é fácil ver a saída e como é difícil saber o que é preciso fazer e Para mudar sair. em ti para efetivamente darem alta. Foi isso que te aconteceu, na realidade? É esse processo. Eu agora já sei, mas às vezes estou doente e passo. Segundo os filmes é fingir. Não é? Fingir o quê? Nos internamentos eles fingem sempre que estão bem e depois fazem aquela coisa de deitam a medicação fora. Sim, isso aparece no filme. Isso vai aparecer no filme. Mostrar a língua, tomar os comprimidos e mostrar a língua para provar que já engoliu os Sim. comprimidos. Isso é mesmo verdade. Sim. E tens previsto quando é que sai esta curta-metragem? Opá, não. Não. Nós estamos sempre a concorrer a vários financiamentos. ah, mas agora já vamos fazer a animação mesmo sem financiamento e depois concorrer à finalização do Sim. ICA. Sim. Ah, mas não sei. Estou à procura de coproduções em Espanha também. Se, Contactos que eu sim. tivesse de lá. E com isto tudo já vão de 20 anos Sem treinamento. a lidar com esta história, né? Desde a primeira vez. Não é? Tu tens 43, 44, não é? Sim. Portanto, se foi em 2003, foi aos 23, 20 portanto, anos. já vão 20 anos. Não é muito. Conheço pessoas que já lidam há mais e não estão melhores. Como é que isso te deixa? Eu prometi-me mesma que não ia voltar a ser internada, que ia levar a minha saúde, ia dar muita importância às outras pessoas, fazer tudo o que eu pudesse por elas, mas não deixar que me pusessem em risco a nível de saúde, nomeadamente no trabalho. Sim. Hum, Por exemplo, eu tive agora uma entrega de uma animação que o briefing foi dado numa segunda-feira e criei o storyboard para terça. Acrescentando, eu sei que consegues fazer milagres. E eu disse: olha, sexta-feira com diretas, ainda não é desta que sou canonizada. É isso. Tenho de estabelecer limites e quem não respeitar esses limites,
não entra na minha vida. Porque é uma questão de saúde, literalmente. É uma questão de saúde. Que conselho é que tu. Que conselho ou que mensagem é que tu gostavas de deixar a alguém que acabou de ser diagnosticado ou que lida com esta questão da doença? Bem, antes de mais, bem-vindo. E aproveita as coisas boas e mantém o controle. Mantém o controle da tua vida, da tua cabeça. Separa-te, vê o que é que está a jogar contra ti dentro da tua cabeça. E põe isso de lado, põe essa raposa no sítio. E provavelmente procurar ajuda, né? Sim, Isso é o básico. isso. Eu já estou a partir do princípio que a pessoa Sim, foi diagnosticada. sim. E não ter, eu acho que também é a questão do não ter medo, porque não está sozinho. Há doenças piores para a vida. Isto não é assim tão mau. Sério, eu prefiro 1000 vezes ser bipolar do que ser doente oncológica. Claro, acho que sim. Ou ter Alzheimer, ou Parkinson. Sim. Na minha família houve muita gente que infelizmente partiu com problemas neurológicos, o que ele começa a olhar e começa a pensar, se calhar lá vou eu. Olha o meu de cancro, de certeza. Pela estatística, é que carpulmonar não acerta. E quando ainda por cima fumo. Mas então sou atropelada, como a minha psicóloga foi, agora não tenho psicóloga. Foi atropelada? Foi. Não sei como é que ela ficou, mas já não está a marcar consultas. Mas está viva. Pronto. com este apontamento positivo. Da psicóloga ter sido doutora Marisa, as melhores. Olha, Marta, muito obrigado por teres vindo, por teres partilhado a tua história, e eu acho que certamente não só dava animações, como dava um livro. Já deu. Tens o livro? A animação vem Exatamente. de um fãzinho. Mas eu adorava ver o esperma nos olhos. Eu sei que, mas tu lembras-te, a gente depois fala. Mas a gente já acontece. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, continuem a acompanhar o podcast nesta nova casa. Acompanhem no YouTube, no Spotify, no iTunes. Está nos podcasts do Observador. Podem escutá-lo às vezes que quiserem. Partilhem esta conversa com quem acham que seria interessante ouvir. E muito obrigado por estarem aí. Até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim. E quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.